Lemos com o favor de Deus o texto que está em Marcos capítulo 16. No versículo 15 diz assim: disse-lhe Jesus, 16 versículo 15, lemos juntos: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais acompanharão, seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demónios. Primeiro sinal. Segundo sinal, falarão novas línguas. Terceiro sinal, pegarão em serpentes. Quarto sinal, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quinto sinal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E sexto sinal, versículo 20, tendo eles ido por todas as partes pregando a palavra, Deus confirmou a palavra com os sinais. Deus confirma a palavra com sinais. O poder de usar o seu nome, o poder de expulsar demónios, o poder de falar novas línguas, o poder de ter domínio sobre o mal, que é o símbolo das serpentes, o poder de dominar um plano de Satanás que viesse contra si para lhe fazer mal. Se viesse alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. 6, impor as mãos sobre os enfermos. E 7, ser confirmada a palavra com sinais. Então, estes 7 sinais que estão aqui, diga assim comigo: eu tenho estes 7 sinais. Estes são os 7 sinais dos discípulos, dos filhos de Deus. E é para todos. Repare que não diz ali para os apóstolos, ou para os pastores, ou para os mestres. Não diz. Diz: estes sinais seguirão aos que crerem. Então, quantos crentes é que eu tenho aqui? Isto é para quem crê. Não carece de especialização isto. Isto é para quem crê. Não precisa de ter um ministério. Isto é para quem crer. Para quem crer. Glória a Deus. Querido Senhor, faz isso na nossa vida, de todos nós que aqui estamos. Opera este poder em nossa vida. Glorifica o teu nome em nossa vida. Em nome de Jesus. A igreja é o conjunto de homens e mulheres à face desta terra, do povo mais poderoso que há, porque estes sinais estão garantidos por Deus se houver fé. Amém? Então, Senhor, eu clamo hoje em nome de Jesus que uma fé poderosa esteja bem assente em nosso coração e glorifica o teu nome em nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Estes sinais seguirão aos que crerem. Sem haver fé, não há sinais. Porque a condição é aquela: se crerem, estes sinais vão se manifestar. Infere-se, portanto, que se não crerem, não haverá estes sinais. Não haverá poder, não haverá línguas. E muitas igrejas tradicionais antigas não acreditam em orar, em ser batizado no Espírito Santo e orar em línguas, não falam, não creem. Não creem que é para hoje, não creem que é para eles, não creem que vão receber, não acreditam e, portanto, não recebem. Portanto, confirma-se tudo isso, se estes sinais seguirão aos que crerem. Ter domínio, ter poder sobre o mal, ter poder do domínio sobre serpentes, o que está aqui escrito, é uma figura, é um tipo figurativo de demónios. Jesus disse que nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então ele usou essas mesmas figuras de serpentes e escorpiões. As mesmas figuras. Aqui diz: pegarão em serpentes. Aqui não é para se andar a lidar com serpentes, é para ter domínio sobre o mal. É isso que significa o domínio restaurado que nos foi dado em Cristo. Depois, a destruição do mal. Quer dizer, se algum mal for preparado contra si, esse mal será destruído, será derrotado. Esse mal não terá efeitos.
Se prepararem alguma coisa mortífera contra si, toda a arma forjada, toda a arma preparada contra si não prosperará. Tudo aquilo que o diabo planeia contra si não vai funcionar. Para isso é indispensável ter fé. E já nem se questiona, já nem se discute o aspecto de não viver ligado em Deus e na sua palavra. Com certeza terá que viver em Deus e na sua palavra e ter um relacionamento saudável com Deus na sua presença. Amém? Um relacionamento saudável com Deus significa uma relação séria com Deus, uma relação sincera com Deus, uma relação em que você não está a pecar contra nada de Deus, não está a fazer desobediência, não está a desobedecer em nada para sair fora da palavra de Deus. Não faça nada que dê ao diabo oportunidade de ele se virar contra si e ter abertura, ter entrada, ter espaço, ter lugar. Por isso é que a Escritura diz em Efésios 4:27, não deixe lugar ao diabo. Não lhe dê lugar, não lhe dê espaço. Não lhe dê oportunidades. Não faça nada que lhe dê 27. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Ora, diga comigo, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se você disser ao seu menino pequenino, olha, não deixes entrar o gato aqui, por exemplo. Não deixes o gato vir para cima da mesa, por exemplo. A partir desse momento diz, eu só vou ali e venho já, mas enquanto eu for e vier, não deixes ele sentar-se à mesa e comer as filhotes que estão aí. A partir do momento em que você vai e diz não deixes, quem é que fica com a responsabilidade de não deixar? É você ou a criança? A responsabilidade passou para o outro. Então Deus está a dizer, não deis lugar. Quando Deus diz, se Deus diz não deis lugar, quem ficou com a responsabilidade de não deixar entrar? Então é você que não pode deixar entrar, que não pode dar lugar. Quem é que me entendeu? Sobre, ai meu Deus, porque é que aconteceu isto? Porque é que tenho que ficar a pensar eu não posso fazer nada que lhe dê lugar. Eu tenho que estar com atenção para que ele não entre. Não deixe lugar, não deixe entrar. Não permita que ele faça o que quer. Não permita que o diabo faça os planos dele. Ora, diga isso comigo, não permita em nome de Jesus. Não permita que a doença tome posse. Não permita que o problema domine. Não permita. Se Deus diz que você tem responsabilidade para não permitir, é porque lhe deu as condições para impedir que esse mal possa funcionar. Sim ou não? Então, qual foi a condição que Deus lhe deu? Deus deu-lhe um meio, Deus deu-lhe alguma coisa para a seguir pedir, não o deixe, não o deixe fazer, não deixe a doença entrar, não deixe o problema entrar, não deixe o diabo fazer o que quer, não lhe dês lugar. E a pessoa diz assim, mas isso queria eu não queria dar lugar, mas ele anda aí. Deus disse, não deis lugar, porque Ele disse que nos deu poder. Poder para não lhe dar lugar. O poder de Deus que está em si, que está em mim, é um poder de Deus. Haverá algum poder maior que o poder de Deus? Não há. Então este poder está em nós e este poder impede o diabo de fazer o que quer. Se bem que você deve manter a sua atenção sobre isto. E a primeira coisa sobre a qual tem que ter atenção é em não deixar ser roubado dessa convicção. Quando a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração, para nós guardarmos a nossa fé, a fé que está dentro de si, a confiança que está dentro de si, a certeza que está dentro de si, é também a certeza da convicção. O que é esta certeza ou convicção interior, a certeza da fé?
A fé é a certeza das coisas que se esperam. A certeza que você tem está baseada na palavra que Deus lhe deu. Deus deu-lhe uma palavra, que o poder que está em nós é maior. Maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está em mim. Então diga, maior é aquele que está em mim. Maior é o poder de Deus que está em mim. Ou seja, se eu creio que este poder de Deus está em mim é maior, quando eu chego, aquele diabo tem que sair. Aquela doença está condenada a desaparecer. Aquele mal está condenado a desaparecer porque maior é o poder de Deus que está em mim. Se eu acredito de facto que o poder de Deus está em mim e eu sei que o poder de Deus é maior, então aquilo está condenado a ser derrotado. Aquela cilada ao diabo está condenada a ser destruída. Basta que eu apareça, basta que eu chegue, basta que eu dê uma palavra, que eu diga alguma coisa e esse poder maligno é pulverizado, desaparece. Toda a obra maligna desaparece porque o diabo não aguenta o poder de Deus. Então os filhos de Deus são o povo mais poderoso à face da terra. Oh, glória a Deus. Sim ou não? Então diga isso comigo, eu faço parte do povo, da família mais poderosa à face desta terra. Maior é aquele que está em nós. 1 João 5,4. Maior é aquele que está em nós, maior é o poder de Deus que está em nós. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome eu vos dou poder, em meu nome. No poder do meu nome, vós ides em meu nome. E ides com o meu poder. E por isso vão acontecer estes sinais. As doenças vão desaparecer. Os demónios vão ser expulsos. Vais impor as mãos e a doença sai. Você pode impor as mãos sobre si e ordenar que aquela doença saia. Mas tem que ter a convicção que o poder de Deus está em si é maior. Então o que é que o diabo faz? Esse ladrão desse diabo, o que é que ele faz? Para lhe roubar isso. Ele rouba o quê? Em Mateus, no capítulo 13, a Bíblia fala de como é que ele faz, como é que ele rouba. Mateus, no capítulo 13, Jesus está a contar uma parábola e diz: o semeador saiu a semear. Mateus capítulo 13, versículo 2. Grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se e ensinava à multidão que estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, versículo 13. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. Este semeador que ele está a falar é o pregador, é aquele que prega a palavra de Deus. Ele não está a falar do lavrador, não está a falar de alguém a pôr sementes num campo. Ele está a falar de um semeador. Mas dá uma linguagem, fala numa linguagem que para a época era bem compreendida por todos. Todos percebiam que as coisas que ele está a dizer, todos compreendiam. Só que ele falou numa parábola. Agora, repara esta parábola. Ele disse assim, esta parábola diz: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte da semente caiu pelo caminho enquanto ele não chegou à terra boa, ao campo bom, passou por meio de espinhos, de ervas, de pedra, de terrenos rochosos, terrenos que tinham pouca terra e por baixo tinham rochas, muita pedra. E depois mais à frente, entre espinhos. E a semente cresceu, nasceu, mas os espinhos sufocaram-na. Nas pedras, a Bíblia diz no versículo 5 que tinha pouca terra, por isso não conseguiu estender as raízes para o fundo, porque chegou à rocha e secou com o sol, com o calor, pouca terra, com muito sol, com o calor, aquilo secou. Não deu nada. Então, a semente à beira do caminho não deu nada porque não entrou para dentro, porque o caminho é uma terra calcada, uma terra dura, difícil, ficou à superfície, as aves olharam, viram a semente ali à vontadinha e comeram tudo. Em rochas também não deu,
porque não conseguiu estender as raízes e segurar-se com força e alimentar-se do sol. Entre espinhos também não deu, porque enquanto era uma plantinha ainda pequenina, os espinhos cresceram e as ervas cresceram mais rápido, sufocaram. A planta deixou de receber luz do sol, as ervas e os espinhos estragaram tudo. Então, destes 3 sítios onde a semente caiu, produziu o quê? 0. Não chegou a crescer para produzir nada. Nem germinou, nem conseguiu lançar raízes, nem conseguiu crescer o suficiente, foi sufocada pelos espinhos. E diz, outra semente caiu em terra boa. Versículo 8, caiu em terra boa e deu fruto a 100, a 60 e a 30. Terminou de ensinar isto, toda a gente percebeu o que ele disse. Olha, contou uma história do lavrador, do semeador. Os discípulos também devem ter ficado um pouco confusos com isto. Senhor, o que é que tu quiseste mesmo dizer com aquela parábola do semeador? E à parte, em casa, mais tarde, Jesus explicou aos discípulos o significado desta parábola, que está logo a seguir, nos versículos mais à frente. No versículo 16 diz assim, bem-aventurados ou abençoados, porém, são os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, à parábola do semeador. E agora ele vai explicar o que é que a parábola quer dizer. Ele diz, a todos aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, é esta que ficou à beira do caminho, não entra, não chega a entrar no profundo do seu coração, não a compreendem. O maligno vem e come aquilo, come as sementes, come aquela palavra. O maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, a palavra estava lá, mas ficou à vista, não houve continuação, não houve profundidade no assunto, não se cavou para mais fundo para enterrar essa semente. As aves passaram, olharam, viram uma semente ali à disposição, foi só comer tudo logo. Jesus diz que este é o maligno que vem para comer a palavra que foi semeada e que é a primeira coisa que ele faz, é logo tirar do coração da pessoa, só se não puder. Então, se ele puder roubar, se ele puder comer a semente, que semente é esta? A semente que nós falávamos do conceito. O conceito de que o poder de Deus que está em nós é maior. Se o diabo puder roubar isso de si, se lhe puder roubar a fé, se lhe puder roubar a confiança de que o poder de Deus está em si e este poder é muito maior, ou seja, se você esquecer isto, fica diante dos problemas e não sabe, não tem confiança, não tem certeza que pode vencer aquilo, que pode vencer a doença, que pode vencer o problema, que pode vencer a dificuldade que surgiu, que pode vencer um problema que apareceu, porque não tendo cá dentro a certeza, a fé, a confiança, estes sinais seguirão aos que crerem. É preciso crer para ter resultados, é preciso crer para haver sinais. Portanto, se o diabo conseguir apagar da sua memória este conceito de que você está no corpo de Cristo e no corpo de Cristo está cheio da unção e do poder de Deus, que este poder de Deus está em nós, que Jesus nos deu poder. Se você disser, eu não tenho poder nenhum, ai quem me dera, olha, o pastor é que tem poder, ele ora e acontece, e eu não. Mas o poder que está escrito que me deu a mim é o mesmo que deu a si. E os mesmos sinais que dizem que vão seguir a mim, vão seguir a si, se eu crer. Então qual é a diferença? A diferença não é em Deus nem na palavra de Deus. A diferença está naquele que crê ou não crê. Naquele que guardou essa semente dentro de si ou a deixou fugir.
ou a deixou à vista, ou a deixou, não cuidou dessa semente, não a protegeu, não protegendo, não guardando, não a guardando cá dentro, não a aprofundando no seu coração, não a enterrando dentro do seu coração o suficiente, deixando-a só à superfície, está superficial. Então, o diabo vem e rouba-lhe aquilo. Quem é que me entendeu bem? Portanto, se o diabo conseguir roubar esse conceito, se lhe retirar esse conceito do seu pensamento, se o fizer esquecer, e você não deve deixar esquecer isso, deve lembrar-se todos os dias, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deve declarar e falar essa palavra para que ela produza resultado. Você não é um crente fraco, derrotado, um pobre coitado, você é um homem e uma mulher poderosos em Deus. Amém? Se não falar isso, se não declarar isso, se não decretar isso com a sua fé, se não falar igual como fala Deus, então você vai deixar que o inimigo roube esse conceito dentro de si, rouba essa certeza. E se ele roubar esta certeza, ele rouba muito mais. Ele rouba muito mais do que a sua fé. Ele rouba-lhe os resultados que você devia ter. Ou seja, você devia dizer assim, estes sinais que estão aqui, estes resultados que estão aqui, fazem parte da minha vida. Eu chego, ponho um pé ali, se tiver demónio, ele sai. Porquê? Porque estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demónios. Não é para questionar. Acontece mesmo. Porquê que acontece mesmo? Porque Jesus disse que isto é para nós. Os filhos de Deus têm poder? Têm poder ou não? Então você tem poder? Tem poder. Mas não sinto poder. Não é de sentir. É convicção. Não tem nada a ver com sentir. Tem a ver com uma convicção cá dentro, com uma certeza cá dentro. Deus disse, é verdade, eu acredito, eu recebo. Está em mim esse poder. Quem é que me entendeu? Por isso, eu chego, os demónios saem. Eu chego, ponho as mãos, a enfermidade sai. E se eu não tiver a mínima dúvida de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir e confirma a sua palavra, eu vou agir e vai acontecer. Agora, se eu, em vez disso, disser é muito difícil, é muito complicado, está complicado, está muito mal, está muito difícil. Então, primeiro que alguma coisa se mexa ou se mova, porque sou eu que estou a pôr areia na máquina, sou eu que estou a dizer está muito difícil, está muito complicado, não há maneira disto resolver, não há maneira disto sair, já nem percebo porque é que isto não sai, já orei e não aconteceu nada. Então, se a pessoa diz, já orei e não acontece nada, já pedi, mas não acontece nada, em vez de se manter a falar até chamar as coisas que não são, como se já fossem, para ver os resultados, tem que aparecer a resposta. Tome o que tomar, aconteça o que acontecer, essa resposta tem que aparecer, em nome de Jesus. Agora, a dúvida cá dentro, as angústias cá dentro, as palavras ao contrário, isto é que dá ao inimigo a possibilidade de ele impedir, porque ele diz, não saio porque a pessoa não cumpre as condições. Então, quais são as condições? As condições é não duvidar, as condições é falar a mesma coisa que Deus disse e a pessoa não está a falar a mesma coisa que Deus disse. Então, o que é que Deus disse? Deus disse que nos resgatou de toda a maldição, que nos deu poder sobre todo o mal. Que nós temos poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, toda a doença, todo o problema, toda a dificuldade, tudo isso está condenado a desaparecer. Então, e como é que a pessoa fala? Hoje estou assim um bocadinho melhor, assim, mas só um bocadinho. Então, e como é que se sentes hoje? Hoje sinto-me assim um pouquinho, vamos lá ver. Então, e como é que a situação está? Hoje parece que está a melhorar. Mas olha, piorou outra vez. Ontem. E amanhã não sei. Está tudo estragado porque a pessoa não está
a definir uma posição firme sobre a sua fé acerca do combate que não é por vista nem por sentir, mas é pela fé na palavra. Então tem que dizer, apetece-me às vezes perguntar a algumas pessoas, quando é que vai começar a acreditar que está curado? Quando? Ora, diga comigo quando. Quando é que vai começar a acreditar que está curado? Eu até parece que já ouvi a resposta. A resposta é quando não me doer nada. Pois, mas não é assim que se recebe. A fé recebe-se antes. A fé é antes. A fé não é depois. A fé é antes. A fé é no momento em que se ora. A fé é quando eu peço. A fé é quando eu ligo ao poder de Deus, que creio que recebi, e agora os sintomas têm que sair. Então eu empurro os sintomas hoje, empurro os sintomas amanhã, empurro-os no dia seguinte, empurro-os depois até que eles levam um encontrão final e desaparecem. Aqueles casos que é instantâneo é mais fácil. Os casos em que vai saindo, precisa de mais fé. Precisa de uma fé mais resistente, de uma fé mais persistente, de uma fé mais perseverante. Precisa de uma palavra diária em que a pessoa fala para o seu corpo ficar curado, sarado. Põe-te em ordem que estás curado. Você é que diz ao corpo como é que ele está. Estás muito bem, glória a Deus. E o corpo responde, nem por isso, está calado, e não cala a boca e caminha, glória a Deus. Anda, põe-te a andar e caminha. Você é que diz, é que dá ordem como é que tem que ser. Você é que declara como é que a situação fica. Você é que fala como é que vai ficar e não o contrário. Não lhe peça informação. Porque se deixar a carne falar, se deixar, como é que está? Então e como é que se sente? Então e como é que não sei o quê? Então e como é que está isto e aquilo? Oh, da guarda. Se puser a carne a falar, ela vai se queixar por todo lado, vai dizer que lhe dói tudo e mais alguma coisa, vai falar, vai. Não deixe falar. Dê uma ordem e diz, estás muito bem. Curado da ponta dos cabelos à ponta dos pés. Agora caminha, glória a Deus. Porquê? Porque eu pedi, orei, liguei ao poder de Deus e agora os sintomas têm que desaparecer. E porquê que vão desaparecer? Porque maior é aquele que está em mim, que produz a cura, do que aquele que está no mundo, que produz o mal. Maior é o poder de Deus que está em mim. Então a sua fé está baseada naquilo que Deus disse, não está baseada em mais nada. Os resultados, os sinais que espera, são os resultados daquilo que Deus disse. Deus disse que se creres e se ordenares em meu nome, isso acontece. Então eu ordeno em nome de Jesus para acontecer. E a palavra que eu falar, que estou curado, é confirmada por Deus. Então quem confirma? Quem confirma? Quem confirma? Quem faz as obras? Quem opera o milagre? É Deus que opera o milagre. João capítulo 10, versículo 37. Vamos antes ver outro. Este texto também dava, mas é mais avançado e eu não quero avançar já para a frente, senão. Vamos antes para trás, para João 14. João capítulo 14. Eu sei que estamos a avançar nos capítulos, mas estamos a diminuir nos conteúdos. Não vamos avançar tanto, vamos para a frente, para 14. Glória a Deus. Vocês não entenderam a minha. João capítulo 14, versículo 10. Ora, leia comigo. Diz assim, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Mais uma vez, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, Jesus fala as palavras que o Pai lhe manda falar. E quem faz as obras? Quem faz as obras? Quem faz as obras? Não respondem todos ao mesmo tempo. Quem faz as obras? Está ali escrito, tem que ler. O Pai
que permanece em mim é quem faz as obras. Se retirar aquela palavra no meio, diz, mas o Pai é quem faz as obras. Então, quem opera aquelas obras? O Pai opera estes milagres. Quem opera os milagres? O Pai opera os milagres. Então, o que é que Jesus fazia? Falava a palavra que Ele mandava falar. Ele manda-me falar isto, eu falo. Eu creio que vai acontecer um milagre. Ele disse, Ele é poderoso para cumprir aquilo que disse. Agora, versículo 11 diz assim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Quer dizer, crede que nós vivemos uma unidade perfeita, que eu estou nele e ele em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Porque se eu não estivesse nele, as obras não aconteciam. Se eu não confiasse e acreditasse profundamente e fosse em unidade, um com o Pai, as obras não aconteciam. Não aconteciam resultados, não aconteciam milagres. Mas a seguir ele diz uma coisa terrível. Ora, leia o versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Oh, meu Deus, o que ele está a dizer é, assim como eu estou a fazer, vós tendes de fazer igual. Eu falo e o Pai faz a obra. Eu falo e a cura vem. Eu falo e o milagre vem. Eu falo e acontece. Porque o poder que está a operar em mim, se eu não falar, o poder não vai atuar. Se você não falar cura para o seu corpo, o poder não vai atuar. Se não falar melhoras para a sua saúde, as melhoras não vão acontecer. Se está à espera de sentir, está à espera de ver, está à espera de tudo e mais alguma coisa para acreditar depois, não vai haver milagre. Então você tem que ser capaz de dizer, orei por isto, entreguei na mão de Deus, liguei ao poder de Deus, agora esse milagre não falha de acontecer. Em nome de Jesus. Quem é que entendeu bem sobre isto? Nós estamos a terminar mesmo, mas eu queria que percebesse bem isto. Estes sinais seguirão aos que crerem. Diz assim, mas isto não era possível. Não era possível sem vir o Espírito Santo de Deus. Não era possível. Não era possível sem a direção do Espírito Santo de Deus que está aqui. Amém? Não era possível sem a operação do poder de Deus que está aqui. Jesus disse, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8 e terminamos. Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos ler esse versículo. Diz assim, mas recebereis poder, mais alto, recebereis, mais alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder quando vier o Espírito Santo. Quantos é que já receberam ao Espírito Santo? Então é assim, Senhor, eu recebi poder, eu tenho poder, agora eu falo a Tua palavra e o poder de Deus atua. Mais uma vez, eu tenho poder, eu falo a Tua palavra e o poder de Deus manifesta-se. Eu recebo em nome de Jesus, este poder de Deus opera sobre a minha vida, renova a Tua unção em mim, é renovado diariamente o Teu poder em mim. Eu te agradeço que este poder está em mim, que o poder de Deus está em mim, que maior é aquele que está em mim do que aquele que está contra mim. Por isso, quando eu chego, o demónio sai. Quando eu chego, a enfermidade seca. Quando eu chego, o mal desaparece. As cadeias são quebradas. A unção de Deus rompe as cadeias do jugo. O Senhor deu-nos poder em seu nome para operar as suas obras. As obras são feitas pelo próprio Deus. O Pai realiza as obras que Ele já preparou. Em nome de Jesus, eu creio de todo o coração e eu guardo esta palavra no meu coração, que o poder de Deus está em mim. Em nome de Jesus. Amém. Coloque sua mão no seu peito e deixe-me orar por si. Querido Senhor, os meus irmãos ouviram a Tua palavra. Esta palavra enviada como do semeador, que enviou para uma terra boa, uma terra que produz a 100, ou a 60, ou a 30, conforme a capacidade dessa terra. Eu oro hoje em nome de Jesus, que sobretudo a semente que foi semeada é que o poder de Deus está em nós, que o poder de Deus produz em nossa vida, que o poder de Deus produz
resultados, produz fruto, produz vida com abundância. Eu oro em nome de Jesus nesta confiança da Tua Palavra e da fé da Tua Palavra, dos sinais dos discípulos, dos sinais dos que creem. Eu te dou graças que estes sinais não falham de acontecer na vida dos Teus filhos. Todos os dias, ao declarar com fé, os sinais acontecem e manifestam-se. Recebe Tu, Senhor, toda a gratidão, toda a glória e louvor da nossa vida, pelas coisas que pedimos e recebemos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus.